Mas glória a Deus por estarmos aqui servindo ao Senhor. Eu gostaria de convidar a abrir a palavra em Lucas capítulo 7, versículo 36. Vamos orar mais uma vez antes de fazer a leitura do texto bíblico. Pai, nós estamos aqui e já fomos ministrados pela Tua presença nesse momento de adoração tão agradável, tão sublime. Por isso nós te agradecemos já pelo aquilo que recebemos. Queremos receber ainda mais, Pai, que a fome no nosso coração, a sede no nosso interior, que nos fazem clamar, Abba, Pai. Nosso coração quer hoje ser encontrado pela Tua presença e quer derramar diante de Ti tudo o que nós temos recebido, toda a nossa devoção, todo o nosso amor, todo o nosso coração. Por isso, fala o nosso coração, fala o nosso entendimento, para que possamos sair daqui transformados, em nome de Jesus. Meus irmãos, esse temor que hoje nós podemos experimentar na presença de Deus é muito gratificante. E é muito gratificante para mim, porque justamente já é uma prévia desse texto, dessa mensagem. E eu pensando no que eu poderia partilhar com vocês, eu me lembrei da minha juventude, dos vários acampamentos, dos vários retiros que eu pude fazer parte. Se o Senhor permitir, vamos ter a oportunidade de realizar aqui nessa casa. E eu me lembro de quantas vezes eu sentava para ouvir a palavra, ou diante da ministração, da adoração. Meu coração já se enchia com um temor muito grande pelaquilo que eu haveria de dar a resposta diante de Deus, diante da sua mensagem. Lembro várias vezes que eu ficava nervoso, sabe aquela sensação do namoro, do início do namoro, que você vai encontrar a sua amada, você se arruma, coloca o seu melhor perfume. Aquela sensação vinha dentro de mim durante a palavra, porque eu sabia que eu não podia fugir de uma resposta. E eu creio que esse temor hoje está aqui. Creio que essa palavra vem de encontro ao nosso coração, mas exige uma resposta, exige uma posição, exige uma postura que nós venhamos a adotar. E esses convites fizeram parte da minha história, têm me guiado a caminhar mais perto do Senhor. E eu sei que foram sementes plantadas lá atrás, e eu espero que a semente que hoje o Senhor esteja a plantar no teu coração possa frutificar da mesma forma. E talvez daqui a alguns anos você olhe para trás, como hoje eu faço essa reflexão, e possa pensar da mesma maneira aquilo que Ele transformou, com base naquela atitude, naquela postura, naquele eis-me aqui, que você um dia disse aos pés da sua presença. Eu queria estudar 2 exemplos de devoção, muito conhecidos, muito já falados, mas que, como a própria mensagem disse do Senhor, haveriam de ser lembrados por onde o Evangelho passaria. Por isso eu queria refletir com vocês sobre o verdadeiro valor da adoração. E aqui quero trabalhar principalmente esse texto de Lucas 7, mas também o texto de João 12. E vamos ver algumas diferenças, questões que se complementam, porque afinal nós falamos de 2 mulheres que ungiram nosso Senhor, não apenas uma, mas 2 mulheres. Eu gostaria que você tivesse um pouco de paciência comigo para lermos aqui do capítulo 7, versículo 36 até o versículo 50, para entendermos bem o contexto dessa mensagem. Vamos lá. Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era de costume, junto à mesa. Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa, na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro, cheio de perfume. E posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se aos seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela, em seguida, os enxugou com os seus próprios cabelos, beijou-os e ungiu-os com perfume. Diante de tal cena, o fariseu que havia convidado falou consigo mesmo: se esse homem fora de fato profeta, bem saberia que nele está tocando uma espécie de mulher, que espécie de mulher que está tocando nele, uma pecadora. Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs: Simão,
tenho algo para dizer-te. Ao que ele aqueceu: sim, mestre, dize-me. 2 homens deviam um certo credor. Um devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar. Por isso o credor decidiu perdoar a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Replicou-lhe Simão: imagino que aquele que foi perdoado a dívida maior. Ao que Jesus congratulou: julgaste acertadamente. Então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão: vês essa mulher? Entrei em sua casa e não me trouxeste água para lavar os pés, como é costume. Esta, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus próprios cabelos. Da mesma maneira, tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional. Ela, todavia, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés. E mais, tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de esperar, mas esta mulher, com puro bálsamo, ungiu os meus pés. Por tudo isso, te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram todos perdoados. Mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Em seguida, Jesus afirmou à mulher: perdoados estão todos os teus pecados. Então os demais convidados começaram a comentar: quem é este que pode até perdoar pecados? E Jesus revela à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em permanente paz. Esse texto é muito conhecido e há alguns princípios muito interessantes que nós podemos observar na leitura dessa mensagem. Jesus, ele atende um convite de um fariseu chamado Simão, um fariseu que o convidava para ir até a sua casa para uma refeição, fato que era muito, e até hoje, na nossa própria cultura ocidental, muito nobre. Quando nós convidamos um amigo para estar em nossa casa, nós estamos afirmando que queremos ter comunhão, queremos ter relacionamento e queremos ter intimidade e que aquela pessoa é importante, é estimada. Nós preparamos uma mesa, preparamos uma refeição, preparamos o que de fato melhor nós podemos cozinhar ou comprar. E sabemos que aquele momento não se restringe apenas a uma conversa, a um alimento em si, mas a um momento de conversa, de comunhão, de conhecimento, de aprofundamento daquela relação. Nós, no entanto, não sabemos se essa foi a real motivação de Simão, o fariseu. Porque o próprio Jesus coloca 3 características que eram comuns naquela cultura, como símbolo de grande honra, que ele não havia cumprido. Pode ser que esse fariseu tinha um interesse por testar Jesus, por observar Jesus mais de perto, colocar alguma questão que colocasse ele à prova, que colocasse ele em problemas, como muitos dos seus fariseus contemporâneos fizeram. Pode ser que ele já estava inclinado a adotar a mensagem de Cristo e por isso fez esse convite. O que é interessante é o que se passa nessa casa e que Jesus primeiro não rejeita o convite, mesmo que tenha uma surpresa, mesmo que tenha uma segunda intenção por trás. E o que é interessante é que na nossa cultura atual, talvez isso seja um pouco diferente ou difícil de imaginar, mas aquela mulher, ela não foi convidada para estar ali. Aquela mulher viu a movimentação, ouviu falar de quem estaria ali, e como as casas ficavam à beira das ruas, ela entrou numa casa sem ser chamada. E o texto diz que quando Jesus se assenta para a refeição, e as mesas eram baixas, ele se assenta dessa forma, não sei se vai pegar o pessoal da câmera aí, mas ele se assenta dessa maneira, onde os seus pés estariam expostos para trás, e ele pudesse ter ali o confronto com aquelas pessoas e ter a refeição à mesa. E a mulher se posiciona justamente atrás dele, onde ela teria total exposição aos seus pés, para poder então se derramar, para poder oferecer uma oferta, um sacrifício de adoração. E é interessante porque na nossa cultura hoje nós temos os sapatos fechados, trocamos os sapatos, deitamos fora os sapatos que passam a cheirar mal, que ficam sujos. Mas naquela época era muito comum usar as sandálias. Para quem é do Rio de Janeiro sabe muito bem a cultura de usar a havaiana para um casamento, para um shopping,
para todas as ocasiões. E você sabe, se você já saiu de casa com a sua havaiana, o seu chinelo, como que fica sujo o seu pé. E olha que nós andamos em ruas asfaltadas, em pavimentos já de cimento, de betão, em lugares que são limpos. Naquela época, as pessoas estavam expostas à poeira, à sujidade que havia na rua, com todo o pó e a imundícia que poderia ser caminhar a pé. Nós hoje usamos os carros, viemos de carro para a igreja, mas naquela época as pessoas usavam o método tradicional das duas pernas para se locomover para a maioria dos lugares. Então, você pode imaginar o estado de um pé normal daquela época, de sujeira. Você também pode imaginar, talvez, que aquele pé não era o mais limpo, mais hidratado. Tinha uns calos, tinha algumas coisas que eram comprometedoras de sequer tocarmos. E essa mulher, ela vai muito além do que nós podemos imaginar na nossa cultura atual. Como costume, era oferecido aos convidados uma água para que pudessem lavar os seus pés, porque era costume eles ficarem descalços e assim terem mais comunhão. Na nossa casa, nós gostamos de ter o costume de tirar os sapatos, para que não só a gente fique mais à vontade, mas que também a mulher não me peça tantas vezes para varrer a casa. E nessa cultura, as pessoas tiravam os sapatos e costumavam limpar os seus pés antes de chegar ao momento da refeição. Aquilo não foi oferecido a Jesus. Por isso, ele chegou ali com os pés, igual os nossos filhos chegam da escola ou depois de um dia no parque a brincar. E ela não hesitou em se humilhar, em se prostrar e colocar uma atitude louvável até hoje. Ao invés de água, derramou suas próprias lágrimas. Algo que ela mesma produzia do seu interior. Ao invés de um pano limpo, bem preparado, talvez até perfumado, ela usou o seu próprio cabelo. E o próprio apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios, que o cabelo é um símbolo de glória, um símbolo de honra para as mulheres. Então nós temos que atentar para as simbologias que estão expressas nesse texto. Ela usa a sua honra, usa toda a sua glória, aquilo que traz beleza às mulheres, ela usa como um pano. E você pode imaginar comigo toda aquela imundícia, aquele pó, aquela lama que se fez agora incrustada nos seus cabelos, totalmente transpassada à sua própria cabeça, e não um símbolo de completa humilhação. E ela vai mais além, ela beija os seus pés incessantemente, como o próprio Cristo reconhece. Ela transmite afeto, transmite valor, transmite importância a Jesus. E por fim, ela substitui talvez aquele fedor, aquela fragrância desagradável, por algo que seria muito estimado, muito agradável. Ela rompe um frasco de alabastro e derrama um perfume caro, um perfume de fragrância agradável diante da presença do Senhor, aos pés do Senhor. E é interessante notar que a reação daquele homem não foi: quem é essa mulher que apareceu na minha casa de repente? Ele simplesmente olha para a condição dela, porque talvez a conhecesse, ou através das suas vestes, conseguisse identificar a que meio ela pertencia, o que ela praticava, e ele vai condenar, como o próprio texto diz, falando para si mesmo. Ele resmunga e diz assim: se ele soubesse, se ele fosse mesmo esse conhecedor, esse mestre, esse profeta, ele saberia muito bem que mulher que está tocando nele. E o judeu, ele era muito sério com a questão do toque. Tanto porque aparecia no Código de Moisés várias ordenanças de você não poder tocar numa mulher num período impuro, em animais mortos, em pessoas que tiverem falecido, porque acreditavam que aquela impureza poderia contaminá-los. E Jesus não se importou com isso. Jesus não se importou em receber a afeição dela, o toque dela e a humilhação. E Jesus, ele conta uma história para que aquele homem, conhecedor das Escrituras, pudesse entender a mensagem que ele havia de propor, ou que aquela mulher fazia.
Eu acho muito interessante, porque Jesus ele fala, na minha versão aqui, onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Em outras versões vocês vão ver, aquele quem pouco se perdoa, pouco ama. E nós aqui vemos como a importância da dimensão do perdão, a dimensão do reconhecimento íntegro, real, sincero diante da presença do Senhor. Quanto maior for a nossa exposição de forma genuína e sincera, e sinceridade significa sem cera, sem máscara, sem nada oculto, tal qual é, se nós chegamos assim diante do Senhor, Ele tem algo a derramar sobre nossas vidas, uma graça, um amor e um perdão que se revela maior que as nossas fraquezas. Mas para nós termos acesso a essa dimensão, nós precisamos entender a dimensão do nosso pecado, do nosso erro, de como nós precisamos chegarmos diante da presença dEle. É o que Romanos capítulo 5, verso 20, Paulo vai dizer que para que a lei exalta ou oferece a ofensa em abundância. A lei vinha para condenar, vinha para apontar as falhas. Mas onde o pecado abunda, superabunda a graça. No princípio que Jesus via transformar na vida daquele fariseu, ele queria mostrar a evidência de um amor que é muito mais além da dimensão do que é certo e do que é errado. E eu acho talvez o verso aqui que mais me pegou de surpresa, por ter algo a refletir, foi o verso 50. Jesus disse: a tua fé te salvou, vai-te em permanente paz. Quando Jesus reconhece isso, ele primeiro vai de encontro à necessidade que ela tinha no seu interior de receber graça e receber perdão. Veja que Jesus ele fala, sim, essa mulher tem muitos pecados. Ele não esconde o fato de que era verdade, que ela era uma pecadora, que ela tinha muitos defeitos. Mas ao invés de trazer condenação, ele traz uma mensagem de aceitação, de recebimento e de transformação. E na nossa tradução em português, nós não ficamos com a ideia real daquilo que Jesus transmite a ela quando ele diz, vai-te em paz. Jesus aqui, ele não expressa um desejo. Olha, desejo que corra tudo bem. Ou como nossos pais, nossos avós, nós pedimos, né? Deus te abençoe, meu filho. Olha, quero que Deus te abençoe. Desejando que você tenha paz. Desejando que você tenha bênção. Jesus, na verdade, ele entrega a paz para ela e fala assim, agora você vai, porque você tem a paz. E o que o texto quer dizer no grego é, vai para essa paz. Vai de encontro a essa paz. É como se a paz fosse um mar e ela fosse jogada. E Jesus falasse para ela, mergulhe agora nessa paz e vai. Não é, talvez, quem sabe, que a paz esteja com você. Não, Jesus ele entrega a paz para ela e fala, vai. E por que ele fala vai para uma mulher que chega diante dele numa condição de pecado, que acaba de reconhecer a sua miserabilidade e que deseja ter um encontro com Jesus? Você já parou para pensar que Jesus não fala assim, muito bem, fica aqui, me segue, seja minha discípula, aprenda mais, vamos fazer junto essa obra. Jesus ele fala para ela, vai. Talvez você falasse assim, mas espera aí, ela precisava de um discipulado, de um acompanhamento, de um cuidado maior, e Jesus está falando assim, ok, recebeu, vai. Porque esse pouco cuidado com Jesus, poderíamos pensar. Eu achei um comentário muito interessante de um comentador bíblico chamado McLaren, já falei dele outras vezes. E ele diz assim, Jesus pretende duas coisas com isso. Primeiro, nos ensinar que é bom ficarmos sozinhos, sentir a responsabilidade pela ordenação das nossas vidas, não ter uma presença visível ao nosso lado para nos apoiarmos, mas crescer pela solidão. E esse exemplo nós vemos no próprio ministério de Jesus. Por vezes ele se retirava a sós com Deus, em um processo que parece antagônico, onde ele quer que nós caminhemos, e muitas das vezes, solitude. Não em solidão, abandonados do corpo, da comunhão, da presença dos nossos irmãos, mas em solitude, onde nós podemos
pessoalmente, ter esse encontro com Ele no dia a dia. E ele fala, não há melhor maneira de nos tornarmos dependentes do que sermos privados de apoio e permanência visíveis. E assim nos aproximarmos cada vez mais de nosso companheiro invisível e nos apoiarmos mais e mais nele. Quantas das vezes nós olhamos para a nossa vida e questionamos e ficamos com raiva do Senhor porque Ele nos mandou para as dificuldades, nos mandou para os desertos, nós nos sentimos sozinhos e abandonados porque nós estávamos focando naquilo que não era a presença dEle, naquilo que estava fora do plano da vontade dEle, naquilo que nós podíamos olhar e achar que as pessoas tinham pecado, e não para entender a história que uma pecadora podia ensinar a nós, pessoas que já caminhamos há mais tempo com Ele. E veja que Ele manda ela para casa, ela seguiu o caminho, para que ela também pudesse cumprir um papel de testemunho diante daquelas pessoas que conheceram a sua realidade anterior, o seu passado, e agora podem ver a realidade do presente, do seu futuro. Veja que dimensão maravilhosa quando Jesus fala, vai com essa paz que eu te entrego, porque Ele quer que aquela mulher possa descobrir no dia a dia essa dependência, porque Ele quer que aquela mulher possa se encontrar com as pessoas e as pessoas possam ver a transformação que havia acontecido no coração dela. E assim, um testemunho poder ser passado e pessoas poderem se achegar a Jesus da mesma maneira. Que coisa maravilhosa. Vamos para João capítulo 12. Nós vemos outra mulher, essa sim, identificada e presente também nos relatos de Mateus 26, de Marcos 14, Maria que morava em Betânia, Maria que era irmã de Marta, Maria que era irmã de Lázaro, Maria que havia testemunhado da ressurreição do seu irmão. Vamos acompanhar aqui, esse texto é mais curto. 6 dias antes da Páscoa, Jesus, versículo 1, capítulo 12, foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então ofereceram-lhe um jantar. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos seus convidados, sentado à mesa com Jesus. Maria pegou uma libra de bálsamo, de nardo puro, um óleo perfumado, muito caro, ungiu os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que esse bálsamo foi perfumado, não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa do dinheiro, frequentemente tirava o que nela estava depositado. Mas Jesus respondeu: deixa-a em paz, pois para o dia da minha sepultura foi ela que guardou isso. Quanto aos pobres, vós tendes e os tereis sempre convosco, mas a mim, vós nem sempre tereis. Nós vemos aqui Maria que havia testemunhado da presença do Senhor, revelada na ressurreição do seu irmão. Nesse jantar, que muito provavelmente foi para celebrar a ressurreição de Lázaro, um milagre que aquela geração jamais havia experimentado. Algo tão magnífico que os religiosos daquela época buscavam uma oportunidade para matar Lázaro pela segunda vez, para que ele não pudesse ser símbolo de testemunho daquilo que Jesus havia feito. Maria, que nos textos de Mateus e de Marcos, o seu nome não é revelado, os evangelhos de Mateus e Marcos vão dizer que ela também derramou esse perfume sobre a cabeça de Jesus, o ungindo, e aqui João vai falar que ela vai ungir também os seus pés. Maria, que no texto de Lucas 10 já havia escolhido a boa parte, como nós sabemos que foi o relato, parecido com isso, Marta servindo e Maria aos pés de Jesus. Maria, enquanto teve essa oportunidade de estar aos pés de Jesus, guardou muito bem essas palavras, guardou essa dimensão do que a mensagem de Jesus iria levar e mexer com a vida dela, e pôde ver na realidade o poder atuante da ação de Jesus através do seu irmão.
Maria tinha uma visão diferenciada, que até os seus discípulos não percebiam. Maria sabia que aquele ritual de unção sobre a cabeça de alguém, com óleo, como um perfume caríssimo, era digno de reis, era digno de nobres e digno de cerimônias em preparação para um sepultamento. Maria sabia o valor daquele perfume. Maria tinha talvez as suas economias naquele frasco. E o frasco de alabastro é uma pedra branca que é relativamente, comparado a pedras, super duras, fácil de se malear, fácil de se cunhar. Se você pesquisar na internet, você vai ver esculturas, peças em 3D, em alto relevo, e jarros que eram usados naquela altura com esse tipo de material, porque podiam não só armazenar muito bem as propriedades daquele objeto, aquele líquido, mas também eram fáceis de ser moldáveis. E aqui o texto diz que poderia ser colocado o valor de 300 denários, de 300 dias de salário. Essa foi a oferta de Maria diante do Senhor. Eu ainda não cheguei nessa oportunidade de ofertar 300 dias do meu trabalho para o Senhor. Será que você já o fez? Não é uma imposição, é só uma pergunta para entendermos a dimensão da oferta dela diante do Senhor. E é óbvio que sempre aparece uma sugestão, até bem intencionada, inicialmente, de usar aquele recurso com causas nobres, causas que são dignas, usar com os pobres, ação social. Embora o próprio texto de João diz que não era essa motivação de Judas quando disse isso, porque ele sabia que as finanças ele tinha acesso e ele podia, como já fazia, obter alguma vantagem a partir daí. E se você for pensar que Judas que deu essa sugestão de usar 300 denários para uma causa, sabendo que as finanças passariam por ele vende Jesus por 30 moedas de prata, você fica maravilhado de ver como que o pecado pode tomar uma proporção no nosso coração, de nos afastar completamente de Deus. Tanto é que os dois evangelhos, principalmente o texto de Marcos, vai dizer que a partir daquela ocasião, Judas sai, vai se encontrar com os religiosos e vai começar a discutir uma forma de entregar a Jesus. A partir daquele momento, onde tem um exemplo louvável, que o próprio texto de Mateus, Jesus diz que isso seria registrado nos evangelhos para toda a perpetuidade, de tal forma foi o ato daquela mulher. Uma pessoa que está na mesma sala não entende isso e arma para tramar contra a vida de Jesus, entregando o seu Salvador. Um coração que não atribui devido valor ao Senhor, pensa no que é eterno, pensa no que você pode ganhar, pensa nas vantagens que nós podemos ter, mesmo através da religião, da comunhão. Esse coração não está limpo, não está apto para receber aquilo que o Senhor tem para oferecer. Não está apto para receber uma dimensão extravagante e superabundante de graça, de amor e de perdão. Esse coração busca vantagens, busca comprometer-se com causas menos nobres. Em Marcos capítulo 14, verso 8, vai dizer que a mulher fez tudo o que estava ao seu alcance. Será que você já entregou uma adoração a Ele que foi tudo ao seu alcance? Será que você já entregou algo para Ele, ou pode entregar ainda nessa manhã, o máximo da sua expressão, aquilo que melhor você pode oferecer? Maria fez isso, ela ofereceu o melhor que ela podia dar, as suas economias, suas poupanças, aquilo que era caríssimo, que a pessoa precisava quase trabalhar um ano, 10 meses para conseguir obter. E o vaso de alabastro, ele precisa ser rompido. Ele era lacrado. E para que ele pudesse ser utilizado, ele precisava ser quebrado. E uma vez quebrado, ele precisava ser utilizado de forma total. Não é igual aos nossos frascos de perfume, que nós podemos usar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, e assim vai. Não, os frascos daquela época, quando eram armazenados em recipientes como esse, precisavam ser rompidos
e precisavam ser colocados em total utilização imediata. Do contrário, a essência daquilo que estava contido naquele frasco não seria mais a mesma, já seria diferente. E o que eu vejo nessas histórias é que a adoração não espera por convites. Jesus, em momento nenhum, falou assim: agora é a hora. Se alguém tiver alguma coisa a dizer para mim, algumas palavras belas, por favor, faça. Jesus nem sequer pede para que aquelas mulheres façam isso de tal forma humilhante na sociedade, de tal forma total, mas elas fazem sem esperar aquele momento de silêncio, onde todos já terminaram a refeição, onde alguém faz um pedido de brinde. Aquelas mulheres interrompem a conversa, interrompem um protocolo e avançam para uma dimensão de espontaneidade e de entrega total. Veja que o texto de João diz que, no verso 3, a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Será que a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o ambiente à nossa volta está cheio de uma fragrância que revela a adoração em nosso coração? Essa fragrância, essa adoração, não tem como não ser notada. Se você entra numa loja de perfume, eu já começo a coçar o nariz, a espirrar, porque há algo que provoca uma mudança, uma reação. Será que a nossa adoração provoca essa mudança, esse constrangimento, provoca essa transformação no seio da nossa família, no seio da nossa casa, no ambiente que nós convivemos e vivemos? É isso que a adoração deve provocar. Vejam, em Atos 16, 25, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros ouviam. Haviam pessoas naquela cela daquela prisão que sentiram o cheiro da fragrância que Paulo e Silas entoavam, expressavam e derramavam. E de repente, no verso 26, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes se soltaram. E aí mais à frente, no verso 33, veja a consequência da adoração de Paulo e Silas. Não só em serem soltos, mas naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então levou-os para sua casa, serviu-lhes uma refeição com todos da sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. O carcereiro, que por um momento pensou em se matar, foi impactado pelaquela fragrância, levou aquela fragrância para sua casa, e os da sua casa creram e foram batizados em nome de Jesus. Veja o tamanho do impacto da adoração quando ela expressa da forma que Deus se agrada. Veja o impacto que você, que eu podemos provocar na nossa cidade, no nosso país, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa família, quando há uma adoração genuína, que não se importa com os protocolos, que até entra onde não é chamado, porque o que mais importa é o encontro pessoal com Jesus. O comentador vai dizer que a profundidade e o fervor do nosso cristianismo individual dependem mais da nossa consciência de culpa pessoal e da firmeza da compreensão do pecado do que qualquer outra coisa. Em outras palavras, se nós temos uma consciência real da nossa condição de pecado, de necessidade da presença dele, a nossa intimidade, o nosso fervor, a nossa profundidade no conhecimento da sua palavra vai ser muito maior, vai ser muito mais crescente. Agora, se a nossa condição é de religiosidade, de apenas cumprir protocolos, de apenas vir porque somos convidados ou somos obrigados, a dimensão que nos vai atingir será muito pequena. Não porque ele não deseja derramar em nós uma medida maior, mas porque nós simplesmente nos fechamos, olhamos para as outras coisas. Onde estava o mundo em 8 de julho de 1741? Época de grandes avivamentos,
foi o dia que um homem chamado Jonathan Edwards fez uma mensagem chamada Pecadores nas mãos de um Deus irado. A sua maior e mais famosa mensagem. Uma mensagem que ele não conseguiu terminar. Porque tamanha era a dimensão de consciência, de pecado, de arrependimento, que era necessário que as pessoas vinham até o altar, se sujeitavam em humilhação diante da presença de Deus. E os relatos eram de que a 300, a 400 metros, pessoas que passavam na rua ouviam a tamanha expressão do que acontecia naquele lugar. Ouviam a fragrância de arrependimento e de salvação. E diz o relato que várias pessoas foram esperançosamente mudadas naquela noite. Oh, que prazer e alegria haviam em seus semblantes. Pessoas que tinham a consciência do seu pecado, mas que sabiam que havia uma dimensão de amor, de perdão, que poderia mudar o curso das suas vidas. 1 Pedro 4:8 diz que, antes de tudo, exercei profundo amor uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Esse amor, irmão, está disponível, está à nossa frente nessa manhã. Você tem um vaso de alabastro. Você tem uma rocha que precisa ser esculpida, maleada, que precisa conter um perfume caro e valioso, que é a essência da sua vida, que pode ser hoje derramado diante da presença dele, de uma única vez. Uma única vez que faz brotar mais e mais água, que faz brotar mais e mais vida, que faz botar mais e mais salvação e transformação ao redor de você. Qual é o valor que você atribui à presença de Jesus? Você reconhece Jesus como um mestre? Ou duvida até que ele é um profeta? Ou você percebe que ele tem poder para perdoar pecados? Poder para encher-nos da sua presença? Diz a história que o embaixador do reino de Sião, que hoje é a Tailândia, nosso irmão esteve lá, ao encontrar-se com o rei Luís XIV, foi perguntado: o que você acha das roupas do rei? Luís XIV foi conhecido como o monarca que trouxe aquele luxo, aquela glória para as roupas dos reis. Ele cravejava em todos os detalhes, no seu cetro, na sua coroa, no seu colar, pedras, diamantes, pedras preciosas de todos os tipos. Alguns falam que chegavam a ser milhares, milhões de pedras na sua roupa. E alguém questiona ao embaixador: o que você acha da roupa aí dele? Será que na sua terra o rei também se veste assim? E ele fala assim: olha, eu não reparei. Eu veria o rei 100 vezes e ainda só veria a figura do rei. Será que quando nós viemos a Cristo, nós queremos olhar as preciosidades das bênçãos que podem estar disponíveis? Será que nós viemos à sua presença, talvez olhando para as coisas à volta que nos distraem, que até roubam um certo luxo, uma certa glória? Ou será que os seus olhos só ficam fixos em Jesus e você não vê mais nada? Aquelas mulheres não viam outra coisa a não ser o Salvador, a não ser o Rei, a não ser o Redentor diante dos olhos delas. A aparência podia ser enganosa, de um homem que não tinha aparência humana agradável, sujo com os pés, ferido, mas elas sabiam que existia um rei, e só aquela imagem importava, só aquilo que realmente era importante na sua vida. Por isso eu gostaria de que você ficasse de pé. E nós temos esse convite aberto do Senhor para se derramar diante dele. Já fizemos isso, foi uma prévia, mas eu quero que você fique à vontade para se derramar diante da presença do Senhor. Se você sentir a vontade de vir até o altar, na representação de que Jesus, você quer se prostrar diante de Jesus, faça. Nós encontramos aqui uma mulher pecadora. Talvez você entrou hoje aqui com condenação, com culpa, com peso, sem perspectiva na sua vida.
a mulher que não tem nome identificado representa essa mulher, representa você, que pode ser lavado, seja qual for a dimensão do seu pecado, e que pode receber uma paz, para que você possa ir conhecê-lo, para que você possa ir e testemunhar. Ou talvez você possa ser Maria, que já tinha um contato com Jesus, que já caminha com Jesus há algum tempo, que já o segue de alguma maneira, mas que hoje precisa entregar algo maior, algo mais valioso. Talvez tenha um perfume guardado no seu coração, que você ainda não derramou a Ele, e gostaria de fazê-lo de forma total. Eu convido você a fechar os seus olhos e ser guiado pela adoração que flui de dentro do seu interior. Senhor, nós não precisamos de comandos, não precisamos de ordens aqui, não precisamos que ninguém seja obrigado a levantar as mãos, se ajoelhar, se prostrar diante do Senhor. Essa é uma adoração que somente nós podemos oferecer ao Senhor. Que esse convite hoje possa ser atendido no nosso coração, de uma maneira que nós nos achegamos diante do Senhor, sem reservas, entregando tudo o que nós podemos oferecer, porque sabemos que hoje podemos sair daqui transformados, podemos sair daqui mergulhados numa paz que excede o entendimento, uma paz que o Senhor dá e que o mundo não pode nos oferecer. Nós sabemos que hoje podemos sair daqui transformados, que podemos sair daqui com uma nova missão, com um novo vigor, com um novo propósito. Ó Deus, queremos olhar daqui para frente, para os anos que virão, e lembrar desse dia, do dia que o temor do Senhor invadiu o nosso coração diante da Tua mensagem, e que nós não ficamos parados sem uma resposta, que nós não ficamos parados indiferentes à manifestação do Senhor. Nós queremos entrar nessa presença do Senhor, sem protocolos, sem nada que possa nos impedir. Se hoje há algo que peço e pede os corações, Senhor, remova, para que haja liberdade nessa casa, nesse lugar, para que corações sejam encontrados pela Tua presença, pelo Teu amor, por uma multidão de graça que abunda sobre os nossos pecados. Faz a Tua vontade em nossas vidas, Senhor. Faz o Teu querer. Fala conosco. Levante a sua voz em adoração. Levante o seu coração, derramado como a melhor fragrância diante da presença dEle. Em nome de Jesus.